Ok. Bom, daquilo que eu sugeri, vocês viram o resumo? Não. Uhum. Viram? Passei os É, olhos. tá. A gente pode dar uma olhada nele ou então continuar da cidade sitiada. O que vocês acham? A gente pode continuar, É, talvez, né? eu também acho. É. Eu E acho mais depois, interessante. mas só uma coisa que eu queria falar daquilo que a gente já leu, aquela confusão que a gente fez lá nos personagens e no como é que matou fulano, como é que matou, se foi com chá envenenado, se foi com paulada. Ah, sim. Na verdade, é que como a Manu falou, eram as duas obras dele e que ele juntou ali, né? Cadê aqui? Blá, blá, blá. Aqui. Bom, enfim. Na, no o Homem Revoltado, né? É, não era um povo que nos Estados Unidos, peste, combate. O absurdo no teatro. Aqui, o mal-entendido é a peça, né? Qual E página que é? eu peguei aqui no meu resumo, logo depois do absurdo no teatro. Quando começa o absurdo no teatro, então a gente ele fala do mal-entendido, que é a peça, e o estrangeiro, que é o romance. Sim. A peça cita a Ah, tá. quer dizer, cita não, ela vai no tema, né, do estrangeiro. E que o estrangeiro, que é aquele personagem lá, o Meursault, ele lê a notícia do homem que volta para a aldeia depois de 25 anos, casado, com filho e com dinheiro. A mãe e a irmã dele têm uma estalagem, ele vai, elas não o reconhecem, elas o matam, tiram o corpo no rio. A esposa vem no dia seguinte, revela quem ele era, a mãe se enforca e a irmã se atira no poço. Essa é a história que está no estrangeiro. Aí, na peça, O Mal-Entendido, ele pega o tema, mas não a mesma história. A volta de um outro personagem, que é o Ian, e que encontra a irmã Marta, mas ela não o reconhece, e Uhum. ela mata o irmão com o chá envenenado. E a Não é esposa dele. marretada, então. Hã? Não é por marretada, porque em cima estava Não, marretada. não, então, mas veja bem, era marretada na peça O Mal-Entendido. Na Ah, peça O Mal-Entendido, o personagem lê uma notícia de um cara assim, 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 e foi morto pela mãe e pela irmã com marretada. E tá. a peça, ela não conta essa história, ela vai no tema só. Um cara que volta para sua cidade, encontra a irmã não o reconhece e a irmã mata ele com o chá envenenado. Isso é no romance, entendeu? Então são No duas romance, mortes não. mesmo, né? A Manu tinha falado que eram as duas obras, né, Manu? Sim, é tipo, ele faz uma metalinguagem, assim, de uma obra na É. outra. Aham. Então, e a irmã lá fala que foi um mal-entendido, né? Então, isso que eu queria trazer para a gente, para esclarecer aquilo lá. Teve as duas mortes: morte com a marretada, foi na peça, e morte com o chá envenenado, que foi no romance. Entendeu? Uhum, perfeito, Perfeito? perfeito. Então, vamos lá.
Então, vamos na cidade sitiada, vamos fazer daquele jeito mesmo, parágrafo, 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 ordem alfabética. Vão. Como é que é? Quem que tá aí? A Cissa, né, Cissa? Cissa, Eu eu, tô THI, até às Guilherme, 7 só, tá? tá bom. Guilherme depois de mim, Irene e Manu, certo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Começa aí, Cissa. E a Miriam é a Ó, última. A Miriam disse que não está conseguindo ler porque ela está com a pupila dilatada. Você consegue Ah, ler, é. Miriam? Não, né? E não. Ela falou que ela ia só ficar ouvindo. Vou ficar. Vocês querem que coloque na tela ou não? se Eu você tô com puder ela. colocar agora, porque eu tive que mudar, eu estava no celular, mas a conexão estava ruim, aí eu consegui voltar para o computador e estou abrindo agora, então eu não estou com o Entrou? texto ainda aqui. Que página aqui, tá? Desculpa. É na Perdi. 8. 8. Oi? Atrás. 7, 8. Foi. É isso? 8. Que começa lá a cidade sitiada, no meio da página. Aí. Isto. Tá bom? Então, eu leio o primeiro parágrafo, é isso? Isso. E a gente vai seguir, tá? Tá bom. A cidade sitiada. Fazia já algum tempo que o ator Jean-Louis Barrault desejava encenar o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, 1660 a 1731. Sabendo que Camus trabalhava num romance com o mesmo tema, desistiu do velho projeto e pediu ao escritor que elaborasse uma versão teatral de A Peste. Camus aceitou o encargo, porém não se limitou a fazer uma simples transposição do romance para o palco. Na verdade, Estado de Sítio apresenta uma abordagem distinta da cidade à mercê da epidemia, cujo simbolismo político é reforçado através da personagem Peste. Como se trata de um ditador, essa apelação está correta, afirma o autor no prefácio da obra. Referia-se, porém, a qualquer ditador, de qualquer partido. Por isso, desaprovou o fato de, na representação parisiense, o ator que interpretava a peste envergar um uniforme nazista. Do ponto de vista da construção, misturando todas as diferentes formas de expressão dramática, do monólogo lírico ao teatro coletivo, incluindo a farsa e o coro, a peça afasta-se muito do tom deliberadamente monótono que o autor conferiu à narração do romance. Algumas personagens de A Peste estão presentes em estado de sítio, embora bastante modificadas. Assim, na peça, Diogo, com sua vergonha de ser feliz sozinho, seu desejo de salvar a comunidade, cuja desgraça considera sua também, aproxima-se do Dr. Rie, do jornalista Rambert de Tarrou, onilista. Nada relembra o oportunista Cotard. O padre Peraí, Guilherme. Nada é um personagem, tá? Ah, é? É. Nada relembra o oportunista Cotard. O padre Cádiz, embora muito mais violento, assemelha-se ao jesuíta Panelu. No plano das ideias, alguns temas do romance são novamente abordados, com destaque maior como contraste entre a situação de medo e sacrifício imposta pela peste, em seu significado concreto e simbólico, e a liberdade esperada pelos elementos naturais. Na peça, esse contraste, sugerido pela esperança de que o vento do mar traga a salvação, explode na cena em que os mensageiros da peste proclamam as novas ordens e a população tenta fugir, esbarrando nas portas que se fecham.
No romance, a oposição é mais nítida quando o Dr. Quixote e seus amigos Tarot abandonam por um momento a cidade empesteada e vão banhar-se juntos no mar, renovando as forças para voltar à luta. Na opinião de crítico Philip Todd, o próprio Camus estaria tentando dessa forma recuperar suas energias para enfrentar outra espécie de epidemia, a dos sufocantes abstrações a que se dedicavam, na época, os intelectuais europeus. Isso? Isso? Cecília? Oi, gente, desculpa, aí eu estava fazendo a transição aqui do celular para a tela Ah, agora do computador. tá bom. Peraí, cadê? Tendo como modelo. Ali. Tendo como modelo o alto... Opa, pulou aqui. Cadê? Página 9. 9. Cadê tendo como modelo? Mais para cima. Aí. Aí. Tendo como modelo o alto sacramental espanhol, representado durante a Idade Média nos átrios das igrejas e que levava ao público alegorias das virtudes cristãs, a peça estreou no Teatro Marigny de Paris no dia 27 de outubro de 1948. O cenário e a cidade de Cádiz, uma escolha consciente por parte do autor, que desejava dessa forma expressar seu protesto contra a situação política da Espanha e o papel desempenhado pela Igreja nesse país. O cenário é a cidade, né? Deve ser. Tem várias coisas que estão com problemas de digitação aí, viu, gente? Tá. Tem várias coisas. Deve ser isso mesmo. O cenário é a cidade de Cádiz. Tá? A obra compõe-se de um prólogo e 3 partes bem delimitadas. O prólogo mostra os habitantes de Cádiz amedrontados com a aparição de um misterioso cometa. Interpretam como um presságio de desgraças. A ordem oficial, contudo, é de que nada se tema, pois nada foi visto. A primeira parte da obra coloca em cena a vida normal da cidade, com suas alegrias, suas preocupações, suas misérias, suas artimanhas. Ao surgir novamente o cometa, alguns homens caem mortos, num sinal evidente de que uma epidemia está se alastrando. O governo, entretanto, resolve tomar providências não no sentido de combater o mal, e sim no de conter o pânico. Na realidade, a situação incomoda o governador apenas por privá-lo do prazer da caça, pois não lhe ocorre que a epidemia possa atingi-lo pessoalmente. E o destino do povo tem para ele menor importância do que um fazão abatido no campo. O padre, intransigente, quase vitorioso com o que considera um castigo dos céus sobre a cidade pecadora, brutalmente exorta o povo à confissão e à penitência. O juiz, terceiro poder reinante sobre Cádiz, sequer toma conhecimento da calamidade. Continua calmamente lendo seus salmos, certo de que, sendo um homem justo, nada sofrerá. Para as 3 autoridades, a peste é assunto do povo e só lhes diz respeito na medida em que possa alterar seus próprios ritmos de vida. Gente, a gente já ouviu uma história parecida com essa, não? A gente está vivendo uma parecida com essa? Não é? Muito Vivemos ali em 2020 e Sim. continuamos, né? E assim continuamos, caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Diga lá.
Enquanto o Al-Qaeda anuncia à população as determinações oficiais para essa emergência, entram em cena a peste e sua secretária, que serenamente explicam terem vindo reclamar para si o poder. Uhum. Algumas irradiações emitidas pela secretária e que instantaneamente provocam a morte bastam para convencer o governador e seus auxiliares a abdicar, deixando a população à mercê dos recém-chegados. Uma nova ordem é anunciada, um programa para impor a lógica e a disciplina para punir os fracos, como os que amam, e recompensar os fortes, principalmente os delatores, ainda Hum, ainda mais dignos de prêmios se entregarem pessoas de suas próprias famílias. Uau! Os mensageiros transmitem as normas e o povo tenta fugir para o mar livre, a água que lava, o vento que liberta. Mas todas as tentativas esbarram nas pesadas portas da cidade, que, uma a uma, se fecham sobre as esperanças de liberdade. uau! A população oprimida, igualada na mesma sorte, não se solidariza, não se apoia mutuamente. Ao contrário, assim como a peste, constitui-se num bando desordenado de indivíduos voltados tão somente para si mesmos, endurecidos em seu medo a ponto de negar qualquer tipo de ajuda aos companheiros. Encerrada em seus próprios muros, emudecida por um tampão embebido em vinagre, Cádiz é oficialmente declarada em estado de sítio. A ridícula angústia da felicidade é proibida, assim como o rosto estúpido dos apaixonados, a contemplação egoísta das paisagens. Os valores mais caros são proscritos. Não deverá existir amor, e ninguém mais morrerá ao acaso, por emoção ou por descuido. A morte doravante será racional e burocratizada, obedecendo à rígida ordem de uma lista cuidadosamente elaborada. A segunda parte mostra os absurdos de uma burocracia levada ao extremo, criada para gerar o desentendimento entre as pessoas. Ser incompreendida e temida é que a nova ordem se mantém. O povo reclama, sempre individualmente, nunca como um grupo coeso. Mas seus argumentos carregados de emoção, levantados em nome dos direitos mais fundamentais, como o de morar sob um teto, são demolidos pelo raciocínio frio e cínico de nada, o nihilista bêbado que passa para o lado do tirano. Seu ponto de vista extremamente negativo afirma de maneira mais direta uma das ideias centrais de O Homem Revoltado. Na ausência de outros valores, as ideologias totalitárias, como o nazismo, triunfam com sua recusa à vida. E não existe mais nada em que se possa acreditar, tende-se a acreditar na destruição. As reclamações da população atingem o auge com a entrada de Diogo, que a incita a gritar seu medo. Mas a resposta é apenas um lamento. Éramos um povo e agora apenas massa. Sem poder contar com essa gente amedrontada, o jovem enfrenta a peste sozinho e, em seguida, se refugia na casa do juiz, que se recusa a dar-lhe abrigo. Antes de mais nada, é necessário cumprir a lei, qualquer lei, pois todas elas são sagradas e indiscutíveis. A interferência de Diogo faz vir à tona antigos conflitos familiares. A mulher do juiz desabafa mágoas passadas, o juiz a critica por ter sido infiel. Os ódios afloram incontidos. A família perfeita revela-se uma fraude. Diogo foge e está procurando convencer um barqueiro a levá-lo para longe,
quando surge a secretária, que tenta sutilmente seduzi-lo. Indignado, Diogo a esbofeteia, para a alegria do povo, que arranca as mordaças e finalmente grita numa só voz. A secretária declara-se vencida. Nada pode contra quem não a teme. E essa é a regra do jogo. O poder cessa ao cessar o medo. O vento do mar, numa esperança de salvação, começa a soprar. A última parte apresenta a derrota final da peste, acossada pelo povo que Diogo incita à rebelião. O caderno da secretária, contendo os nomes das pessoas destinadas à morte racional, é arrebatado e passa de mão em mão, servindo de instrumento para pequenas vinganças pessoais. Nesse momento é trazido o corpo de Vitória, a amada de Diogo, o qual propõe à peste trocar sua vida pela da moça. O tirano contrapõe-lhe poupar os dois, para que vivam felizes em outro lugar, em troca do domínio absoluto sobre a cidade. Diogo recusa-se, reafirmando a posição que desde o início havia assumido. Não se julga com o direito de sacrificar o bem-estar do povo para conquistar a sua felicidade pessoal. O amor desta mulher é meu reino, meu apenas. Posso fazer dele o que quiser, mas a liberdade desses homens lhes pertence. Não posso dispor dela. É o Senhor. A peste procura ainda convencê-lo a não se sacrificar em nome de uma gente tão pequena e covarde, que nem sequer tem condições de apreciar com justiça tamanha nobreza de sentimentos. Vitória e as mulheres o censuram, o censuram asperamente por preferir a morte ao amor. São inúteis os convites e as críticas. Diogo deixa-se morrer, ao mesmo tempo que nada anuncia o retorno dos antigos governantes, diferentes do tirano, unicamente porque, em lugar de fecharem a boca dos que gritam sua desgraça, fecham seus próprios ouvidos. Puta, né? Gente, é forte tudo isso. Meu Deus do céu. Ai. Bom, É possível que haja demasiadas personagens simbólicas em estado de sítio, como considerava o crítico Bernard Simiot. É possível também que o totalitarismo representado pela peste seja inverossímil, como julga Philip Toddy. Mas esses possíveis defeitos são em muito atenuados pela força do texto, pelo desenvolvimento dramático, pela universalidade do tema. Oi, fala. só uma coisinha, eu acho que seria inverossímil antes da nossa época, talvez, É, pois porque é. a forma como o totalitarismo se dá agora é tão, às vezes, insidioso, né? Tão sem personalidade, né? Tão, aparentemente tão difuso. Nossa, eu estou chocada com esse texto, não conhecia. Mas Com a esse peça é de argumento, que né? ano mesmo? A peça é de. Cadê? Já vou te falar já. Bom, A peça está aqui no resumo. Calígula, tarará, os justos. E. Ah, não tá. Não tá, não tá, não tá, não tá. Bom, fui lá por 1940 e qualquer coisa, é, né? Tá. Não, porque se foi pós-nazismo, né? Daí, assim, sim. já É, tinha, a humanidade já tinha atingido o Eu fundo de acho, poço, assim, mas absurdamente. olha aqui, eu ó. acho que a Olha aqui. peça é de 1948, a primeira É, apresentação dela. 47 foi escrita. E aqui, ó, tá, no resumo que eu botei aqui, que estava escrito lá no começo, que a gente já tinha lido, mas tinha muita coisa, alegoria do nazismo e de todo o regime totalitário. Uhum. 1947, 48. Isso aí. É. Então, assim, verossimilhança tem total, né? Total. Isso que a Irene falou é interessante porque, assim,
A gente está no momento que é isso, os totalitarismos são meio impessoais, assim, né? São grupos ou são falas, e pode ser uma peste mesmo, né? Uma doença, pronto. E a, a Covid veio fazer uma alegoria até, né? Uhum. Bom, podemos ir? Podemos. Camus achava Estado de Sítio o escrito seu que mais se parecia com ele. Realmente, o anseio de liberdade demonstrado pela cidade, a ternura de Diogo pelo povo comum, com todas as suas mesquinharias e suas acanhadas generosidades, a aversão a qualquer totalitarismo e aos programas nihilistas são sentimentos presentes em toda a sua obra. E é por esses sentimentos que Albert Camus representa um dos escritores mais importantes do nosso século. Ai, ai. Querem falar mais alguma coisa? Bom, Achei bem interessante. é, Tô curiosa para ler. então, eu, eu segui aqui, já entrando um pouco na peça, não sei se vocês estão com ela aí, com a Miriam tá, né, Miriam? Com ela na... Porque a gente podia ler essa advertência e ele escreveu a respeito da peça. E depois eu vou mandar para vocês. No fim, a gente vai ficar com uma coisa mais curta hoje, eu acho. Mas ou não, a gente pode seguir também. Porque depois dessa advertência, começa a peça e começa o prólogo. Eu estava querendo colocar uma música aí no começo, mas não consegui fazer isso hoje. Mas a gente podia tentar ler o prólogo, que não é muito longo. O que vocês acham? Ô, Sim, Nilde, pode ser. Diga. aqui logo, abaixa só um pouquinho, Miriam. Logo depois do prólogo tem a data, ó, 1948. 48, né? Isso. É, É isso mesmo. É quando ele 20 de escreveu novembro, olha lá, as né? advertências. Advertência ali, É, né? 1948. Legal. Então, o que que a essa, gente faz? essa série de personagens que está aí, eu dei uma mexida nela, porque tem muitas coisas, muitos não, alguns personagens que não estão aí e alguns que eu não achei na peça. Mas, enfim. Outra coisa que eu queria sugerir para vocês, tem várias partes, assim, que são várias pessoas, né? As mulheres da cidade, os homens da cidade, e isso entra naquela coisa do coro, mas a gente já viu que aqui com a gente online é difícil fazer coro, né? É. Então, de repente, podia uma pessoa fazer como se fosse o coro, ou como Uhum, se fosse as mulheres, né? uhum. E, então, quer ver? Desce um pouco, Miriam. Mais. Aí, ó. Aqui, quando tem essas frases só com esse travessão aí, eu ia sugerir que a gente não tem nome de personagem, mas eu ia sugerir Uhum, que a gente fizesse assim, tipo, um, dois, três, quatro, entendeu? E, perfeito. algum de nós, né? E então, acho que a gente podia ler a advertência e daí eu conto para vocês como que eu dividi aqui. Aí a gente pode ver se começa a ler o prólogo Uhum. ou não. Podemos? Tudo bem. E você que falou que pensou em uma música para Porque aqui tocar? no começo do prólogo É. tem uma abertura musical em torno de um tema sonoro que lembra sirene de alerta.
Eu ia, tá. eu ia procurar isso, mas não deu tempo. Mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente imagina, ou então a gente Lembrando a Sirene faz, de Aleias. né? Aham. E, então vamos na Ô, Enilde, advertência? Fala. mas a gente já começaria do prólogo ou advertência? Ah, vamos ler a advertência, que é ele falando, né, Então vamos. Uhum. sobre a peça. O que vocês acham? Né? Sim. Vamos Perfeito. sim. Sim? Então vamos lá. Fui eu que li o último parágrafo. Quem é depois de mim? Guilherme, né? Sou eu. Então vai Então, lá, mas fala. não, já as personagens aqui para cima eu não preciso ler, não, Não, né? não, 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 não leia não. Não leia não, que depois a gente vai mudar até essas coisas aí. Tá. Eu agora só estou com a peça aqui, tá, Miriam? Abre só mais um pouquinho, fazendo favor. Aí. Bom, Opa, aí. Aí, tá bom? tá bom. Então Em vai lá. 1900, advertência. Em 1941, Barrault teve a ideia de montar um espetáculo em torno do mito da peste que havia também tentado Antonin Artaud. Nos anos que se seguiram, pareceu-lhe mais simples adaptar o grande livro de Daniel Defoe, Diário do Ano da Peste. Fez então um rascunho de uma encenação. Quando ele soube que também eu pretendia publicar um romance sobre o mesmo tema, ofereceu-se para escrever diálogos em tom. Ah, É, oferecer-se para escrever diálogos diálogos em Tira o O daí, tom né? de seus, Em em tom de tom de seus seus rascunhos. rascunhos. Deve ser isso. em tom de seus rascunhos. Eu tinha outras ideias, em particular, parecia-me preferível esquecer Daniel Defoe e voltar à primeira ideia de Barrault. Tratava-se, em suma, de imaginar um mito que pudesse ser entendido por todos os espectadores de 1948. Estado de Sítio é a ilustração dessa tentativa, que tive a fraqueza de crer que mereça algo interessante, algum interesse. Mas, primeiro, deve ficar claro que Estado de Sítio não é uma adaptação de meu romance. Continua. Segundo, não se trata de uma peça de estrutura tradicional, mas de um espetáculo cuja ambição confessada é reunir todas as formas de expressão dramática, desde o monólogo livre até o teatro coletivo, passando pelo jogo mudo, o simples diálogo, a farsa e o coro. Terceiro, se é verdade que escrevi todo o texto, é importante notar que o nome de Barrault deveria, com toda justa justiça, ser reunido ao meu. Isso não foi possível fazer-se, por motivos que me parecem respeitáveis. Mas devo repetir sempre, claramente, que continuo devedor de Jean-Louis Barrault, 20 de novembro de 1948. Muito bem. Então, isso aí é um esclarecimento, né? Certo. Agora, assim, é, eu pus assim, gente, ó. Eu ia mandar para vocês, não deu. Essas frases soltas aí, essas primeiras até o não à Espanha, tal, eu pus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E pode ser, sei lá, como tá mesmo, Cissa, eu, tá, pode ser, Pronto, tá né? ótimo. Aí alguém lê, alguém faz como chamava aquilo? Narrador, né? As rubricas. Ah, as rubricas, isso. E daí, na outra série de frases, esse é sinal de guerra aí, eu vou, eu posso ir falando aí eu ler, dois, porque eu pus 1, 2, 3, 4. Vai ficar confuso isso, né? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Pode ser assim? Ou fica confuso? Pode. 1,
é Cissa. 2 O, sou o, eu. o 3, Enilde, eu. Diga. eu só dessa coisinha, eu preferia ficar de fora, porque a letra está muito pequenininha para mim. Ah, é? Então, se vocês não se... Ah, agora melhorou. Aumentou, agora ficou bom. Aumentou. Pronto. Então, Aí. 1 é Cissa. 2, Enilde. 3, Guilherme. 4, Irene. É isso? Sim. Sim, né? Eu posso ler as rubricas. Legal. Então, você lê as rubricas e aí ficamos todos. Perfeito. E vamos até lá no. E daí entram os outros, né? Tem o oficial da Guarda Civil e tal. Como é que a gente faz, hein? Daí redivide, né? Aí Ou, redivide. ou retoma a sequência Tá, e o narrador fica narrador. tá. E aí, quando tá lá uma voz, que é uma voz, eu coloquei A. Aí tem a outra voz, eu coloquei B. A e B. A e B. Aí tem o oficial e tem o nada. Achei ótimo isso do nada. E o Diogo, nada. Depois a gente divide quando chegar ali, tá bom? Tá. Tá. Então vamos lá, rubrica, pode começar o prólogo. Parte 1. Prólogo. Abertura musical em torno de um tema sonoro, lembrando a sirene de alerta. O pano abre-se com a cena completamente escura. A abertura musical termina, mas o tema de alerta permanece como um zumbido longínquo. Subitamente, ao fundo, surgindo do lado do pátio, um cometa se desloca em direção ao jardim. Ilumina, em sombras chinesas, os muros de uma velha fortificação espanhola, a silhueta de vários personagens que voltam as costas ao público. Imóveis, as cabeças estendidas em direção ao cometa. Soam 4 horas. O diálogo é mais ou menos incompreensível, como um resmungo. O fim do mundo. Não, homem! Se o mundo acabar, Não, homem! O mundo, mas não a Espanha. mesmo a Espanha pode morrer. De joelhos. É o cometa do mal. Não a Espanha, homem, não a Espanha. 2 ou 3 cabeças voltam-se. 1 ou 2 personagens se deslocam com precaução. Depois, tudo volta à imobilidade. O zumbido torna-se então mais intenso, mais estridente e se desenrola musicalmente como uma palavra inteligível e ameaçadora. Ao mesmo tempo, o cometa cresce, desmesuradamente, bruscamente um grito terrível, de mulher, que súbito faz silenciar a música e reduz o cometa a seu tamanho normal. A mulher foge ofegante. Balbucia na praça. O diálogo, mais sibilante e mais perceptível, não está ainda nitidamente compreensível. Agora é 1, 2, 3, 4, tá? É sinal de guerra. Certamente que é. Não é sinal de nada. Depende. Basta, é o calor. Calor de Cádiz. Basta. Ele sibila forte demais. Ensurdece, sobretudo. É uma praga sobre a cidade. Ai, Cádiz, uma praga sobre ti. Silêncio, silêncio. E Ficção de agora, novo o cometa. peraí, só um minutinho. Oficial da Guarda Civil pode ser Guilherme. Uma voz A pode ser Cissa. Uma voz B posso ser eu. Nada. Irene, você quer ser nada? Posso. E essa Aí, voz que não é nenhuma voz, nem. É. não, eu pus sempre assim, A, Ah, tá. B, A, B, Ah, A. Então, aquela lá que está lá em cima sozinha é A.
né? E Depois aí vai A e B alternando, aqui, tá? Alterna só. Aham. vai alternando só. Aí vai, só tem isso. Aí tem o Diogo. Quem falta é Manu, né? Ele é o Diogo, Manu? Pode ser, eu tô lendo as rubricas, mas posso ler também ele. É, porque acho que não tem mais ninguém, né? Uhum. Bom, Tá. então vamos lá. Vai lá. Pode ir. Fixam de Manu. novo o cometa, e então se ouve desta vez, distintamente, a voz de um oficial das guardas civis. Voltem todos para suas casas. Já viram o que viram e basta. É muito barulho por tão pouco. Eis o que é. Barulho demais. Por nada, afinal. Cádiz é sempre Cádiz. Mas é um aviso, é um sinal. Não aparecem sinais sem uma razão. Ah, grande e terrível Deus. A guerra A guerra. aproxima-se. Não, é a Cissa mesmo. A guerra aproxima-se. Eis o sinal. Em nossa época, não se acredita mais em sinais, Tinhoso. Felizmente, já somos bastante inteligentes. Sim, mas é falando assim que deixamos que nos quebrem a cabeça. Burros como porcos, eis os que somos. E aos porcos sangra-se. Voltem para suas casas. A guerra é tarefa nossa, não vossa. Ah, se fosse verdade. Mas não é verdade. Os oficiais morrem na cama e a estocada fica para nós. Nada. Eis aqui, nada. Olhem o idiota. Nada. Deve saber. O que significa isto? Visivelmente, um doente. Não gostam de ouvir o que tenho a dizer e riem do que digo. Pergunte ao estudante, ele será breve, doutor. Quanto a mim, ficarei conversando com a minha garrafa. Leva uma Diogo, garrafa à boca. Diogo, o que quer ele dizer? Que importa? Conservem seus corações firmes, e será o bastante. Perguntem ao oficial da Guarda Civil. A Guarda Civil acha que estão todos perturbando a ordem pública. A Guarda Civil tem sorte, tem ideia simples. Olhem, vai recomeçar. Ah, grande e terrível Deus. O zumbido recomeça, segunda passagem do cometa. Agora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Basta. Basta. Guilherme? Cádiz. Ele sibila. É um presságio. Sobre a cidade. Silêncio, silêncio. Soam 5 horas. O cometa desaparece, o dia nasce. Nada, debruçando-se sobre um marco e zombando. Vejam, eu, nada, luz dessa cidade, pela cultura e pela sabedoria, bêbado por desdém de todas as coisas e por nojo das honrarias, ridicularizado pelos homens por ter preservado a liberdade de desprezar. Eu, nada, faço questão de lhes fazer, após este fogo de artifício, uma advertência gratuita. Estamos nisso, e cada vez mais vamos estar nisso. Mas reparem bem, já estávamos. Era preciso, porém, um bêbado para o perceber. Onde estamos, então? Cabe a vós, homens da razão, adivinhá-lo. Quanto a mim, tenho opinião firmada. Desde sempre, e estou fiel a meus princípios. A vida vale a morte. O homem é a madeira da qual se fazem as fogueiras. Acreditai-me, os aborrecimentos vão chegar. Este cometa é um mau agouro e é um alerta. Talvez tudo isso vos pareça inverossímil. Já esperava que assim fosse. No momento em que tenham feito suas 3 refeições, trabalhado suas 8 horas e divertido suas 2 mulheres, pensam que tudo está em ordem. Mas não! Os homens não estão em ordem, estão em fila, bem alinhados, a fisionomia plácida, maduros para a calamidade. Vamos, brava gente. A advertência está feita e eu estou em paz com a minha consciência. Aliás,
Não vos preocupeis. Há quem se ocupe de vós lá em cima. E bem sabeis o que resulta disso. Eles não são nada cômodos. Eita, aparece o juiz aí. Vou levar o juiz casado. Não blasfemes nada. Há muito tempo andas tomando liberdades censuráveis com o céu. Falei por acaso em céu, juiz? Aprovo o que ele faz de todas as maneiras. Sou juiz a meu modo. Li nos livros que mais vale a pena ser cúmplice do céu do que sua vítima. Aliás, tenho a impressão de que o céu não está em causa. Pelo pouco que os homens se preocupam em quebrar vidros e cabeças, já devem ter percebido que Deus, aliás, um grande conhecedor de música, não passa de um menino de coro. São os libertinos de tua espécie que atraem sobre nós as desconfianças celestes, os alertas do céu, porque é realmente um alerta, transmitido a todos os que têm o coração corrompido. Acautelai-vos, para que efeitos mais terríveis não sobrevenham, e rezai a Deus para que ele perdoe vossos pecados. De joelhos, pois, de joelhos digo-vos. Todos se ajoelham, com exceção de nada. Teme o céu, nada, teme e ajoelha-te. Coube bem para mim agora. Não posso ajoelhar-me, tenho o joelho duro. Quanto a temer, já tudo previ, mesmo o pior, quero dizer, tua moral. Não crês mesmo em nada, desgraçado. Em nada deste mundo a não ser no vinho, e em nada do céu. Perdoai-o, meu Deus, ele não sabe o que diz, e preservai esta cidade de vossos filhos. Ite missa est. Diogo oferece uma garrafa ao cometa, e tu me dirás em que ponto estão teus amores. Vou casar-me com a filha do juiz, nada. Eu gostaria de que, de agora em diante, não mais ofendesse seu pai. Será ofender a mim também. Trombetas. Um arauto entra, cercado de guardas. Vai lá, Cissa, o arauto, vai. Ordem do governador: que todos se retirem e retomem suas tarefas. Os bons governos são aqueles em que coisa alguma acontece. E é vontade do governador que nada se passe em seu governo, a fim de que permaneça tão bom como sempre tem sido. Fica, pois, afirmado aos habitantes de Cádiz que no dia de hoje nada acontece que vale a pena, cause alarme ou desordem. Eis porque cada cidadão, a partir desta sexta-feira, deverá considerar mentira o aparecimento de qualquer cometa no horizonte da cidade. Os rebeldes a esta decisão, os habitantes que comentarem cometas, de outra maneira que não seja como fenômenos siderais passados ou para vir, serão punidos com o rigor da lei. Trombetas, o arauto se retira. E então, Diogo, que dizes disso? É um achado. Uma tolice. Mentir é sempre uma tolice. Não, mentira é uma política. Política que eu aprovo, porque visa a tudo suprimir. Ah, que bom. Ah, que bom governador temos nós. Se o seu orçamento está deficitário, se sua esposa é adúltera, ele anula o déficit e nega o adultério. Cornos, vossas mulheres são fiéis, paralíticos, podeis andar. E vós, cegos, olhai, é a hora da verdade. Não anuncieis desgraça, velha coruja. A hora da verdade é a hora do assassinato. Justamente. O assassinato do mundo. Ah, se eu pudesse ter inteiro diante de mim, como um touro, com todas as suas patas trêmulas, com seus olhos faiscantes de ódio e seu focinho rosado, onde a baba desenha uma renda suja. Ai, que minuto! Essa velha mão não hesitaria e ele seria abatido de um só golpe, seria fulminado e tombaria até o fim dos tempos, através de intermináveis espaços. Desprezas demais as coisas, nada. Economiza teu desprezo. Precisarás dele um dia. Não preciso de nada. Tenho desprezo suficiente para durar até a morte. E nada dessa terra, nem rei, nem cometa, nem moral, nada ficará acima de mim. Calma, não subas tão alto. Serás menos amado por isso.
Estou acima de todas as coisas porque nada desejo. Ninguém está acima da honra. Que é a honra, filho? É o que me mantém em pé. A honra é um fenômeno sideral, passado ou para vir. Devemos suprimi-la. Muito bem, nada. Mas é preciso que eu parta. Ela me espera. Eis porque não acredito na calamidade que anuncias. Devo ocupar-me de ser feliz. É um longo trabalho que pede a paz das cidades e dos campos. Já te disse, filho, estamos na guerra. Nada esperes. A comédia vai começar. Que ao menos me reste tempo de correr ao mercado para beber, enfim, ao morticínio universal. Tudo se apaga, fim do prólogo. Pessoal, eu vou precisar sair. Mas eu acho que a gente vai parar, viu, Cícera? Vamos parar aqui? Acho que É. por causa do horário. Tem fé aí também. Acho que a gente para, acho que tem bastante coisa para pensar. Eu vou tentar dividir aqui os personagens depois, tá? Tá. E Ah. Manu tem aula também, Manu? Tenho. É. Agora, Não, tudo bem, Não, gente. foi ótimo, foi ótimo, Ótimo, ótimo. ótimo. Muita Acho que coisa é. para pensar aí. Sim, É. coisas Né? legais. Quão atualizado, Hã? quão atualizado Quão esse texto. atualizado. A, 1900 a arte é incrível, né? é incrível. Eu vou mandar para vocês uma poesia que eu recebi esses dias, que é a questão da arte no mundo triste em que estamos. A poesia é meio pesada, mas é bastante real. Acho que vale a pena. Tá bom? Beijos, então. Beijos, Tchau, 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 até gente. a próxima. Tchau. Tchau. A gente tem oxigênio para durar, né? Tchau. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. 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 Tchau.